Boa tarde. Eu tenho aqui presente o nosso querido João Manuel Duque, nosso teólogo de referência aqui em Portugal, que tem uma atuação para além de Portugal, um teólogo reconhecido internacionalmente, faz parte dos investigadores integrados do CITER, do Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião. E nós temos aqui a grata satisfação de fazermos uma conversa com o João, sobretudo porque o João recentemente foi premiado com o Árvore da Vida, um prêmio que reconhece o itinerário intelectual do João, e que, portanto, muito nos honra, muito nos agrada. Eu quero, então, com isso, fazer uma brevíssima apresentação do currículo do João e com isso, uma brevíssima apresentação ainda menor da produção do João, que é extensa. E depois começamos aqui uma conversa sobre as questões que interpelam o João nesse momento, seus desafios da teologia e como ele encara essas questões todas. O João, portanto, é aqui de Portugal. Ele fez o seu doutoramento na Hochschule St. Georg, em Frankfurt. Trabalhou na sua tese sobre filosofia da arte em Gadamer, na perspectiva teológica fundamental. Sua tese, portanto, tem teologia fundamental. Ele é professor catedrático da Faculdade de Teologia e também investigador do centro, como já disse, e atualmente também ocupa um espaço importante de pró-reitoria na Universidade Católica Portuguesa. Dentre as obras do João, que são várias, eu coloquei aqui a capa de algumas delas que muito me alegram e recomendo a leitura. Vocês vão poder depois encontrar no link da nossa página formas de aceder e eventualmente fazerem aquisição da obra, assim como há diversos artigos do João que estão disponíveis em Open Access, portanto com acesso aberto e sem necessidade de ter custo, de modo que há aqui uma aproximação do interessado em teologia, que queira conhecer um pouco mais o que é esse universo, ou que queira conhecer um pouco a obra do João e interagir, seja aquele que já é versado nessa literacia teológica. De todo modo, seguramente é uma excelente e agradável presença conversar com o João sobre teologia e os desafios intelectuais, culturais, contemporâneos da Igreja e do mundo em que vivemos. Portanto, João, muito obrigado pela sua presença, por aceitar esse convite. Passo-lhe a palavra. Eu que agradeço, Alex. Sim, muito obrigado, Alex, antes de mais também pelo convite. Posso fazer um bocado uma autoapresentação do meu percurso teológico, não tenho refletido muito sobre ele, francamente. Vou trabalhando teologicamente e administrativamente também, mas vou trabalhando sem pensar muito, rigorosamente, refletidamente sobre o meu percurso. Eu começaria com a questão talvez do Prémio Árvore da Vida. O Prémio Árvore da Vida é um prémio concedido pela Conferência Episcopal Portuguesa, tem esse significado também de ser sempre o reconhecimento da Conferência Episcopal Portuguesa relativamente ao trajeto de vida de alguém no âmbito da cultura em geral. É um prémio que tem sido concedido preponderantemente a figuras da cultura portuguesa mais ou menos exteriores à Igreja, não teólogos, na maioria dos casos, na quase totalidade até agora. O que tem esse interesse também acaba por ser um reconhecimento da parte da Igreja em Portugal, através da Conferência Episcopal, de personalidades da cultura que têm um pensamento interessante e fértil para a vida eclesial também, sem ser explicitamente do seu interior, na maioria dos casos. O último premiado foi precisamente o Eduardo Lourenço, entretanto falecido, que é uma figura cimeira da cultura portuguesa contemporânea, como é sabido. Por isso mesmo eu recebi com bastante surpresa a comunicação deste prémio, porque a ideia que eu tinha era que o prémio não seria para teólogos propriamente, nem para, diríamos, intervenientes muito internos à vida eclesial, como acaba por ser o meu caso, apesar de não ser ordenado presbítero,
ser um leigo a trabalhar nestas áreas, trabalho sempre a partir do interior de uma comunidade eclesial, quer queiramos, quer não. Foi-me dito que a justificação era o reconhecimento de uma atividade teológica que estabelecesse fronteira, ou estabelecesse relação de fronteira ou na fronteira, com a atividade não teológica, com o pensamento contemporâneo em geral. Compreendi, em parte, o significado desse reconhecimento e devo dizer que valorizo, antes de mais, por dois aspectos. Primeiro, pelo facto de ser reconhecida por parte da Conferência Episcopal Portuguesa uma atividade teológica essencialmente académica, não academista no sentido, talvez, pejorativo do termo, mas académica, no contexto da universidade, o que é significativo, que uma conferência episcopal, que mesmo o ambiente eclesial, até na formação dos presbíteros também, reconheça o valor da produção teológica em contexto universitário. E depois, a característica desta produção, e não me compete discutir, não sei se consigo, se não consigo, pelo menos a intenção fundamental é que seja uma produção que dilui um pouco as próprias distinções entre produção cultural, produção filosófica, produção teológica, ou seja, é uma teologia não muito ciosa de salvaguardar, quer epistemologicamente, quer do ponto de vista da temática, de salvaguardar demasiado a produção para o interior da vida eclesial. A minha intenção sempre foi, desde a própria tese de doutoramento, trabalhar em diálogo com a filosofia, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo, com a arte também, mas acabei por depois desenvolver mais o diálogo com a filosofia, uma teologia que procure recolher os grandes desafios contemporâneos, colocados pela filosofia, mas colocados pela cultura, eventualmente através da filosofia, interpretar teologicamente esses grandes desafios e ver em que medida a própria tradição teológica ou a perspectiva teológica pode dar um contributo positivo, desafiante também para a vida cultural, a nossa vida cultural contemporânea. Também nesse sentido, diríamos, os meus escritos teológicos são pouco estritamente teológicos, englobam sempre leituras filosóficas bastante vastas, dos volumes apresentados há pouco pelo Alex, esse volume intitulado Fronteiras, é onde eu faço uma recolha de alguns dos textos produzidos precisamente em diálogo com filósofos contemporâneos ou não, mas em grande parte da filosofia contemporânea. E, portanto, tem sido essa a minha preocupação e o âmago, se quisermos, da minha produção teológica. Às vezes pode, enfim, provocar alguma dificuldade de leitura, porque implica, enfim, um mínimo de conhecimento de alguma produção filosófica contemporânea, mas, enfim, é sempre o preço a pagar por algum nível académico também da produção teológica. Eu fico, enfim, feliz, evidentemente, e contente, não por mim mesmo, mas pelo facto desse tipo de trabalho ser reconhecido, porque sempre considerei que a teologia, concretamente, o próprio crente em geral, e a Igreja, enquanto comunidade dos crentes, não encontra o seu sentido último em si mesma, enquanto, enfim, produção interna, se quisermos, ou consolação interna de uns para com os outros, mas encontra a sua razão de ser no contributo que pode dar para o exterior de si, na consciência de que, enfim, vivemos numa humanidade, sobretudo aqui na Europa, mas em outras partes do mundo também, já não nem exclusivamente, nem preponderantemente cristã, e portanto vivemos em contexto socialmente plural, religiosamente plural também, e nesse sentido o contributo teológico tem que ser um contributo que tem que levar em conta o debate plural que marca a sociedade contemporânea. Isso não significa estar de acordo com tudo, necessariamente, mas aceitar o desafio de pensar tudo aquilo que hoje é proposto e que preocupa e que ocupa também
todos os nossos contemporâneos, sendo que a teologia, não estando fora do mundo, tem que se ocupar e preocupar também com aquilo que preocupa e ocupa todos os contemporâneos. Nesse sentido também, o meu trabalho teológico mais recente, para além dos trabalhos administrativos que nós académicos mais tarde ou mais cedo acabamos por ter que assumir sempre, nomeadamente a questão da pró-reitoria na universidade, sobretudo aqui para o campus de Braga, onde eu tenho trabalhado, mas o tempo que consigo ainda aplicar alguma reflexão e investigação, para além do ensino da teologia, tem-me mantido, felizmente, e estou contente por isso, em contacto com alguns dos tópicos do debate contemporâneo, debate social em geral, debate cultural, debate político também, que depois tem algum reflexo em algumas produções filosóficas contemporâneas. O meu último pequeno livro, que na prática é um artigo mais gordo um pouquinho, que é este, O Próximo e a Comunidade, a partir de uma leitura da Fratelli Tutti, enfim, num contexto de trabalho conjunto com um grupo de teólogos preponderantemente italianos, mas de outros países também, e que temos refletido sobre o impacto do ministério do Papa Francisco sobre a teologia e a transformação teológica que pode provocar, tem-me levado a uma reflexão sobre as condições de possibilidade da comunidade, de estabelecimento da comunidade humana, seja das comunidades em sentido particular, seja da comunidade humana enquanto comunidade global da própria humanidade, e quais são, por assim dizer, os princípios fundamentais ou as orientações fundamentais dessa mesma comunidade. Isso tem-me levado a um conjunto de leituras mais recentes à volta da filosofia política, também em ligação com uma teologia política, é uma filosofia, uma reflexão filosófica e teológica das condições da vida política, e a vida em comunidade é sempre uma vida política, neste sentido mais vasto do político-social. Também no exercício do poder, evidentemente, porque nas comunidades também existe sempre o exercício do poder. E aí, a partir, enfim, do incentivo de alguns autores contemporâneos, como o filósofo francês falecido recentemente, Jean-Luc Nancy, o filósofo italiano que continua a produzir bastante, Roberto Esposito, também um pouco o filósofo alemão Peter Sloterdijk, me tem levado à reflexão desta dimensão comunitária ou política aplicada à humanidade de que nós fazemos parte, e em que medida as reflexões nesse campo, nomeadamente quanto aos perfis de comunidade, a comunidade fechada, a comunidade tribal ou a comunidade aberta, a comunidade da propriedade ou a comunidade da exposição ao exterior de si, que depois se cruza com todo o problema das migrações também, com todo o problema das relações interculturais, é sem dúvida um tema comum da humanidade atual, e a teologia, como sempre, entra necessariamente nos temas comuns da vida humana atual. Essa tem sido, por assim dizer, a minha grande preocupação desde sempre. A par desta preocupação mais político-comunitária, eu tenho trabalhado recentemente, tenho algumas publicações, alguns artigos, ainda nenhum livro assim propriamente sobre o assunto, que está em preparação, ou pelo menos em desejo, já se verá se algum dia sairá, que tem a ver com a transformação, se quisermos, a transformação digital da nossa comunidade atual, da humanidade em geral. Evidentemente que a transformação digital tem desafios muito próprios, é irreversível, como é evidente, obriga-nos a pensar a convivência humana e até a própria autoimagem que nós fazemos de nós próprios como humanos e a autocompreensão de nós próprios como humanos de modo diferente, sem dúvida, inevitavelmente, não se trata simplesmente de um instrumento. Evidentemente que esse modo diferente de pensar traz desafios interessantes, positivos,
que podem ser assumidos e trabalhados também teologicamente, e levanta alguns problemas de várias ordem, problemas sobretudo antropológicos, que a teologia também tem a obrigação de tratar. E, portanto, tenho trabalhado também bastante aquilo que se vai chamando a teologia do digital, em alguns casos, ciberteologia, noutros casos, as nomenclaturas são diversas, e tem sido uma ocupação minha nos últimos anos, porque penso que é o desafio que temos agora pela frente. Um pouco ligado a este campo, há todo o desafio da tecnologia contemporânea, que em algumas dimensões é assumido pelos chamados transhumanismos ou pós-humanismos, que me parece um tópico central, absolutamente central, independentemente de, em alguns casos, na sua radicalidade, as posições transhumanistas serem um pouco exageradas, se quisermos, mas lançam questões muito pertinentes para a antropologia teológica também, a concepção teológica de ser humano. Portanto, numa relação muito próxima com a questão digital, situa-se esta questão do impacto tecnológico, o impacto da própria inteligência artificial sobre a concepção da humanidade. A minha perspectiva de abordagem aqui não é necessariamente uma perspectiva ética propriamente, o debate de alguns dilemas éticos que nesse campo se levantam, mas sobretudo a perspectiva antropológica, ou seja, avaliar as consequências que todas estas transformações e o impacto da tecnologia no nosso cotidiano têm sobre a nossa própria concepção de ser humano e depois a vida concreta do humano. Do ponto de vista da tradição filosófica, parece-me que a corrente que neste momento, o âmbito filosófico, o ambiente filosófico que neste momento acompanha mais de perto estes problemas do cotidiano humano é de facto a fenomenologia e sobretudo a fenomenologia nas suas transformações, nas suas aplicações francesas sobretudo, mais contemporaneamente. Tenho trabalhado com alguma intensidade alguns dos autores franceses, em tempos dediquei-me mais ao Jean-Luc Marion, mas Jean-Luc Marion tem uma perspectiva ainda bastante interna, se quisermos. Há um grande filósofo da tradição fenomenológica, vinda também da tradição judaica, que é o Emmanuel Levinas, que me tem influenciado muito na sua perspectiva, e agora filósofos e teólogos como Emmanuel Falk, muito dedicado à questão da corporeidade, Michel Henry também muito focado nessa questão da experiência corpórea, o Jean-Luc Chrétien, focado muito mais na componente da relação, se quisermos, e do problema da responsabilidade, são inspirações a partir das quais eu procuro analisar, diríamos que teologicamente, embora numa teologia assim um pouco sui generis, desafios humanos contemporâneos como estes que eu referi até agora, e que permitem diríamos, uma disponibilidade da reflexão para a reflexão teológica e, ao mesmo tempo, depois da reflexão teológica, uma disponibilidade para o público, crente ou não crente, numa perspectiva sensivelmente teológica de todas estas questões, entre outras muitas, evidentemente, que afetam o cotidiano da nossa humanidade contemporânea. Portanto, eu diria, enfim, para ser um pouco sintético e não me alongar muito mais, que é nesses âmbitos que se situa o meu trabalho teológico, tanto quanto ele pode ser realizado. Talvez por se situar assim nestes níveis de fronteira, ou na fronteira com debates muito atuais e que vão marcar o futuro da humanidade nos próximos tempos, indiscutivelmente, aos quais poderíamos acrescentar a questão da casa comum, que inclui estes problemas todos, acrescentando a eles o problema ecológico, mas todos estes fazem parte também do problema ecológico. Talvez por isso a Conferência Episcopal Portuguesa, através do seu Secretariado para a Cultura, tenha reconhecido, enfim, a produção que tenho feito nos últimos anos como algo significativa
para o debate cultural aqui em Portugal, e o debate cultural, neste caso, a partir de uma perspectiva teológica, de uma perspectiva eclesial. É claro que o contexto da teologia, aqui na Europa e aqui em Portugal, é um contexto sui generis, eu faço parte dele, não sei se o meu trabalho teológico terá algum contributo para influenciar de alguma maneira, diríamos, o trajeto, o presente e futuro da teologia em Portugal ou na Europa, não tenho propriamente essa pretensão, quer dizer, exerço a minha atividade tal como consigo exercer sem grandes, diríamos, sem grandes projetos de transformação teológica, seja do que for. Agora, é verdade que numa retrospectiva breve que podemos fazer, podemos considerar que os países europeus que tiveram uma produção teológica, uma atividade teológica muito intensa durante o século XX, pelo menos a meados do século XX, pensemos na Alemanha, pensemos na própria Itália, até aqui a Espanha, França, com grande produção teológica também, entraram numa fase algo difícil, é verdade, devido a vários fatores. Claro, todo o processo normal de secularização da Europa, todo o processo do desaparecimento progressivo também dos estudantes de teologia, que são cada vez menos na Europa, e o que tem provocado inevitavelmente também não digo, uma diminuição, não uma crise propriamente, do pensamento teológico e da própria produção teológica aqui no contexto europeu, com algumas exceções interessantes, em algumas escolas aqui na Europa, mas de facto, comparativamente há 50 anos atrás ou mais, de facto há uma espécie de decadência, se quisermos, da teologia e do impacto da teologia europeia, embora ainda com algumas produções interessantes, sem dúvida, na atualidade. É claro que a centralidade teológica tem-se deslocado um bocado ao nível do globo, é evidente. O mundo anglo-saxónico tem tido produções interessantes, mas em princípio está a ser também afetado pelo mesmo problema do mundo europeu, que acaba por ser o problema do próprio contexto universitário em que a teologia se realiza, ou seja, na prática é assim, por mais que em contexto universitário a produção teológica seja a produção de investigadores e de teólogos, a relação aos alunos, a relação ao ensino, acaba por ser sempre muito importante para a própria investigação. A investigação pura, a rodar à volta de si mesmo, não existe e não é pensável. E, portanto, quando o grupo de alunos, sobretudo em quantidade, não me atrevo a dizer em qualidade, mas em quantidade, reduz bastante, e é o que está a acontecer um pouco pelo hemisfério norte, se quisermos, isso vai ter inevitavelmente impacto depois na própria produção teológica, como é evidente. E em parte é isso que estamos a assistir atualmente, com bastantes exceções interessantes, mas acontece. E que está a ser progressivamente também substituída por uma espécie de crescimento, desenvolvimento muito próprio da teologia noutras partes do globo. Veremos o que vai acontecer com a Ásia, que está neste momento, enfim, numa fase bastante forte de expansão. O caso da África tem situações muito diversificadas, mas há uma teologia africana, por assim dizer, bastante em desenvolvimento, mas ainda muito desigual quanto a as regiões, e claro, o grande caso da América Latina, que neste momento tem grandes concentrações de produção teológica de alto nível. E cada vez mais, e que vai ter cada vez mais, porque também o ambiente teológico de base, mesmo do ponto de vista de alunos, é neste momento mais dinâmico, se quisermos, do que o do hemisfério norte, concretamente o da Europa. Isso é uma percepção que eu tenho, enfim, da minha participação em bastantes atividades, sobretudo no Brasil, mas da minha relação também com outros países da América Latina. Isto faz com que Portugal esteja aqui numa situação interessante, talvez, uma vez que Portugal conheceu uma dinâmica teológica
até meados do século XX, um pouco depois de meados do século XX, muito concentrada nos seminários diocesanos, sobretudo diocesanos, algumas ordens religiosas também, com algumas boas escolas de teologia, mas, enfim, sempre muito concentradas na vida eclesial interna e na formação de presbíteros e no seminário. A Faculdade de Teologia que existia em Portugal, do ponto de vista universitário, era em Coimbra e teve os seus problemas e sofreu também consequências de um conjunto de problemas e acabou por desaparecer da Universidade de Coimbra e, portanto, só depois, mais tarde, bastante mais tarde, é que já no final dos anos 60 é que se criou a Faculdade de Teologia. Houve algumas escolas, algumas tentativas, alguns institutos, sobretudo de ordem religiosas, mas a Faculdade de Teologia propriamente dita em contexto universitário surgiu já nos finais dos anos 60 e é a partir daí que a teologia se tem desenvolvido, também com alguma produção autónoma em Portugal e portanto de forma muito recente. Mas isso permite-nos, primeiro, que a fase recente da teologia em Portugal seja uma fase de desenvolvimento, de aumento de produção, de aumento também de intervenção dos teólogos portugueses, talvez diferentemente da teologia noutros grandes países europeus em que a fase é mais de retrocesso, neste momento em Portugal ainda é uma fase de entusiasmo, de construção, diríamos de um movimento teológico para o futuro, e depois, que me parece talvez mais importante, Portugal desde sempre teve uma vocação atlântica e também na teologia tem, e portanto aquilo que parece estar a ser neste momento o mais interessante da teologia em Portugal é estabelecer a ponte entre a teologia europeia e a teologia extra-europeia, seja em relação à América Latina, seja em relação à África, seja de futuro, acho eu, sobretudo nós no caso concreto português, através da Universidade Católica que temos em Macau, ou que existe em Macau e que está em estreita ligação connosco, a possibilidade também de termos alguma relação à teologia produzida na Ásia, mas pelo menos produzida nos países lusófonos africanos e em toda a América Latina, não exclusivamente no Brasil, mas dada a nossa proximidade também à Espanha, dada a proximidade das línguas, parece-me que há aqui um espaço teológico ibero-americano, luso-espanhol, o hispânico-lusitano e ao mesmo tempo, enfim, a toda a América Latina, portanto, luso-hispânica também, que é um interessante espaço de debate teológico. Evidentemente que as problemáticas em Portugal e no Brasil hão de ser diferentes, e noutros países da América Latina também, até um certo ponto. Há algumas problemáticas que são bastante comuns, nomeadamente estas que eu referi, porque, enfim, tendo em conta também um dos efeitos da globalização, é também a comunhão num conjunto de desafios, problemas e exigências na cultura contemporânea, em que não há uma diferença essencial entre o contexto em que eles são tratados e trabalhados aqui em Portugal, na Europa e também noutros países de fora da Europa. Depois também porque nós, como país latino da Europa, também não somos assim propriamente por mentalidade e por, enfim, mesmo produção cultural completamente idênticos aos países do centro da Europa. Temos talvez mais em comum com países extra-europeus do que com países europeus, permite-nos estabelecer essa relação interessante. Os próprios países europeus, mais do centro da Europa, estão neste momento bastante interessados, do ponto de vista teológico, nesta relação, porque percebem que há aqui questões teológicas colocadas que nos dizem respeito a todos e podem ser muito benéficas, inclusivamente para a teologia europeia. Eu, por força das circunstâncias, diríamos que, do ponto de vista de pensamento, comecei de forma muito europeia, ou seja, está bem, formei-me em Portugal, mas depois a formação de doutoramento foi na Alemanha, num contexto, enfim, do cerne do centro da Europa, na grande tradição filosófico-teológica alemã, portanto, num perfil muito próprio, muito germânico de pensamento, mas progressivamente, sobretudo através do contacto com a América Latina e através do contacto com algumas escolas do Brasil, às quais me tenho deslocado com alguma frequência e com os quais tenho trabalhado, incluindo, enfim, o Alex, quando estava precisamente numa dessas escolas,
tem-me feito perceber a transversalidade de alguns problemas e a especificidade de outros, que de facto não são tão sentidos assim no centro da Europa, mas que fazem sentido, quer para a humanidade, quer para a nossa relação ao exterior da Europa, e que são tratados talvez até com mais virulência, se quisermos. E por isso mesmo a minha produção teológica mais recente encaminha-se mais para essas questões, que são questões antropológicas fundamentais, mas que têm muito a ver com este ambiente já um pouco transcontinental da cultura humana em geral e das culturas e mesmo da própria diversidade das culturas e também das vivências religiosas que acabam por ser distintas com muitos aspectos em comum. Isto só para referir, enfim, um contexto, em parte, da teologia em Portugal, com o qual eu me tenho cruzado. Há um aspecto muito interessante que liga a América Latina também e Portugal concretamente, e que confere a Portugal um estatuto relativamente especial no contexto mesmo europeu, que é a relação muito próxima entre teologia e literatura, teologia e poesia, ou seja, a não redução do pensamento teológico à sua articulação com o pensamento filosófico ou com o pensamento científico muito racionalizado. E isso tem sido bastante trabalhado. Eu, embora tenha feito uma tese de doutoramento sobre a questão da arte, nunca me dediquei explicitamente tão, enfim, intensamente a essa temática, mas reconheço que é um filão da teologia produzida e realizada em Portugal que me parece muito interessante e muito interessante a desenvolver, até porque nós temos alguma tradição teológica nesse âmbito, mais do que no âmbito académico até da teologia propriamente dita, ou seja, enfim, a tradição académica que vinha da Universidade de Coimbra, que é de outro género, teve depois menos impacto talvez sobre a nossa cultura do que teve a produção praticamente teológica ou quase teológica até dos nossos poetas e dos nossos escritores ou dos nossos pensadores, escritores, poetas nesta confluência. Portanto, há aqui também uma tradição portuguesa, por assim dizer, sem nenhum nacionalismo, de modo nenhum, não tenho essa inclinação, mas há aqui uma tradição muito própria a recuperar e a desenvolver no contexto da produção teológica portuguesa, que está, felizmente, a ser feita por alguns dos nossos colegas, incluindo o Alex também, que tem trabalhado claramente nessa área, mas outros nossos colegas. A Faculdade de Teologia e o Centro de Estudos, Centro de Investigação de Teologia e Estudos de Religião, tenta dar corpo académico precisamente a esta produção, embora haja teólogos também fora da Faculdade de Teologia, mas é de facto aqui neste contexto que eles se concentram atualmente de forma mais forte. Não queria também alongar-me assim muito mais, não sei se o Alex tem mais questões mais concretas a colocar, porque senão também se pode tornar muito monótono ser eu só a falar. Obrigado, João, obrigado por esse voo panorâmico bastante interessante que você faz. Eu tenho aqui coisas para anotar que seguramente vai extrapolar o tempo que nós temos, continuamos em outras conversas, mas essa teologia de fronteira, e eu acho que o seu livro Fronteiras, de fato, é bem expressivo em relação ao seu trabalho nesse sentido. Penso que, de fato, é uma teologia de fronteira, que enfrenta a fronteira, que habita a fronteira, que respeita a fronteira, né? E, portanto, faz esse diálogo de significação na fronteira. Acho que, de fato, isso traduz muito bem seu trabalho. Eu pergunto se a teologia do século XXI, no sentido, talvez, não da comunidade que enfrenta os desafios, mas há um natural envolvimento da comunidade religiosa com a comunidade teológica, né? Boa parte dos investigadores vem da comunidade religiosa, diria dos estudos de religião em geral, ou teve algum episódio biográfico que marcou o itinerário e tal. Eu pergunto se os nossos alunos, os candidatos à teologia, eles estão preparados para lidar com essa teologia de fronteira, né? Com essa teologia que precisa sair da sua autorreferencialidade, e se não, como é que a gente consegue ajudar, né, a lidar com isso? Porque eu tenho a impressão que
que nós temos aqui uma barreira intelectual, que é, nós por muito tempo talvez estivemos ligados a uma estrutura de pensamento muito dialética, né? Historicamente, é dialética entre católico e protestante, depois entre a Guerra Fria, portanto, entre direita e esquerda, depois norte e sul, colonizador, decolonizador, e por fim tem sempre um capítulo que volta e é conservador e a vanguarda e tal, né? E às vezes as questões são muito mais complexas e a comunidade acadêmica ela consegue, inclusive, dialogar com essas diferenças sem, às vezes, a animosidade que o candidato à teologia carrega, né? Por vezes ele não tem presente que essa complexidade ela reduz essa tensão que é aprendida por uma estrutura dialética de pensamento, nós e eles, né? O pessoal tem, talvez, dificuldade de compor uma comunidade em sua pluralidade. Como é que a gente desmonta esse mecanismo de uma visão dialética de mundo, assim? Eu diria, da minha experiência, pelo menos, da lecionação, que é mais concretamente em Braga, enfim, apesar de tudo, é um ambiente sui generis, no qual me sinto bastante bem, mas conheço muito bem todos os ambientes e também em qualquer ambiente da Faculdade de Teologia aqui em Portugal temos suficiente diversidade de alunos. A questão depois de discutir é qual é a predominância, diríamos assim, nessa diversidade. Continuamos a ter alguns alunos intelectualmente, não intelectualisticamente interessados, intelectualmente interessados na relação aberta ao mundo, aos grandes desafios que se colocam hoje, em pensá-los a fundo, em pensá-los com exigência. Continuamos a ter, mesmo dos jovenzinhos que vêm da formação de secundário, ainda continuamos, mesmo seminaristas, é verdade, ainda existem, e portanto, há aí uma capacidade, diríamos, de lhes dar instrumentos para alimentar essa vontade e esse entusiasmo em se articularem com o conjunto dos problemas e dos desafios que a humanidade se coloca a si mesma, portanto, no interior da humanidade, e com exigência até intelectual. Talvez não predominem, ok, depois é variável consoante as turmas, se quisermos, talvez não predominem. Depois predominará não sei, depois há dois perfis, que é o aluno desinteressado, não sei se predomina, talvez, o aluno desinteressado que tem que fazer o curso de Teologia ou porque quer dar aulas, que não é maioria, ou porque se quer ordenar presbítero, simplesmente, e portanto tem que fazer esse sacrifício de fazer pelo mínimo o curso de Teologia, o que significa que depois não se interessa minimamente sequer com os problemas nem teológicos, nem os tradicionais, nem os não tradicionais, pronto, simplesmente passa levemente, quando muito fixa-se depois em alguns aspectos exteriores, mais ou menos litúrgicos, ou mais ou menos envolventes, de paramentos, de velas, disto e daquilo, pronto, é assim, diríamos, um perfil que nem chega a ser bem ritualista, porque não vai a fundo, é um perfil light, muito light, para o exercício de uma função que depois nem sei se é assim profundamente assumida. Temos que admitir que há casos desses, temos depois que analisar se começam a ser muitos, começa a ser problemático, casos que alguns serão ordenados presbíteros, é verdade, e portanto as próprias dioceses teremos que pensar aprofundadamente se vale a pena ou não vale a pena ordenar pessoas desse género, porque nos vão trazer imensos problemas talvez de futuro, não sei se sim, se não, portanto não quero estar a fazer juízos precipitados sobre o assunto, mas que é um bocado problemático. E depois, o perfil de alunos talvez mais exigentes, é verdade, mas correspondendo ao perfil do protecionismo imunológico, que é um tópico que eu tenho andado a trabalhar também bastante do ponto de vista filosófico atual, devido precisamente à pandemia, que é a imunologia filosófica, tem sido que eu desconhecia e que eu tenho descoberto, e de facto é um paradigma interessante, porque é o paradigma de que a pessoa, devido ao medo precisamente das ameaças, acaba por se fechar num conjunto de certezas e construir um conjunto de certezas absolutas, seja por verdadeira convicção, seja por artifício para proteção. E há alunos que procuram de facto uma teologia que lhes forneça um conjunto de esquemas pré-fabricados absolutamente seguros, e nesse sentido muito firmes e próprios da comunidade fechada sobre si mesma, da comunidade tribal, por assim dizer, para um dia eventualmente trabalharem a alimentar essa tribo e não sair dessa tribo,
que demoniza todo o exterior, é evidente, portanto considera que tudo o resto são inimigos e perdidos, e à partida, ou simplesmente por segurança e por se sentir bem protegidos nesse recanto. Esse é um grupo difícil, com o que é difícil de lidar, porque alguns são de facto exigentes e inteligentes e, portanto, acabam por aprofundar determinados elementos de tradição, mas muito marcados por esta estratégia, que é uma estratégia de imunização. Eu diria que não sei bem o que diga, porque em rigor o desinteressado é o caso mais difícil, porque eu vejo muita dificuldade em conseguir fazer alguém interessar-se por teologia quando ele à partida está completamente desinteressado. Nós podemos fazer piruetas pedagógicas para tentar provocar esse interesse, mas quando ele não é profundo, pode acontecer alguma conversão ao longo do curso para o interesse. Há um caso ou outro em que acontece, mas é mais difícil. Nestes casos, até seria a partida mais fácil, porque as pessoas sendo exigentes, se conseguirmos levar a sua exigência até perceberem profundamente que é numa articulação muito mais osmótica com o mundo exterior, que nós nos tornamos mais fortes, que nós nos tornamos até mais convictos, e nesse sentido diríamos assim, mais imunes, é a imunologia como deve ser, ou seja, aquela imunidade conseguida através da permuta com o exterior, e não no encerramento na redoma completamente fechada. Corremos até menos riscos, até como cristianismo, nesta relação osmótica com o exterior, do que fechar-nos a nós próprios. Aliás, o fechar-nos a nós próprios, segundo as teorias imunológicas, levam normalmente àquilo que se chama autoimunidade, ou seja, que é o grande perigo. Ou seja, diríamos, as estratégias de imunização que nós criamos para nós, para nos protegermos, viram-se contra nós mesmos. E vejamos que os problemas do ambiente eclesiástico, todos os problemas até dos abusos e tudo isso, acaba por ser o veneno de certas estratégias de imunização a virar-se contra nós mesmos, muitas vezes. E assim, pessoas inteligentes, como são os nossos jovens alunos nestes casos, poderão eventualmente chegar a perceber isso progressivamente e pedagogicamente. Não precisam de abandonar o seu gosto pela tradição, quer dizer, o gosto pela tradição não faz mal a ninguém, tem é que saber enquadrá-lo nesta perspectiva. Eu acho que é um desafio, porque pelo menos estes 3 perfis nós temos simultaneamente nas nossas turmas e temos que lidar com estes 3 perfis simultaneamente nas nossas turmas. Excelente, João. Me ocorre uma coisa também na sua fala que o modelo de teologia que se é exigido para lidar com esses públicos também, ele precisa encontrar uma teologia aberta, né? No sentido de que uma teologia que se entende como autossuficiente, ela tem dificuldade em pensar que ela é um exercício hermenêutico de um fenômeno muito concreto, né? Claro. E nesse caso, parece também que a comunidade portuguesa, ela soube elaborar muito bem esse diálogo da teologia com os estudos de religião, né? Diferente da comunidade alemã, que se vê negando a teologia para se afirmar como estudos de religião. Na comunidade portuguesa isso parece que é uma integração muito fecunda, né? O que você diz sobre isso? Exato. Sim, eu saúdo, evidentemente que isso não é garantido, que assim se consiga manter. Eu acho que é um esforço que todos nós estamos a fazer, nomeadamente teólogos e não teólogos, felizmente. Acho que temos bastante respeito mútuo para podermos fazer um trabalho conjunto, ou seja, mesmo o ambiente não teológico dos estudos de religião em Portugal, que na prática são ambientes disciplinares específicos, de sociologia, de antropologia, de história e assim, tem a percepção de que a abordagem teológica é uma abordagem legítima do fenómeno religioso também, e respeitam, genericamente, e eu acho que é bom que esse ambiente seja assim, e podemos tirar proveito deste ambiente, mas tirar proveito teológico também, ou seja, que a teologia perceba e que o estudo do fenómeno religioso nas suas diversas dimensões pode ser extremamente útil para a construção até de uma linguagem teológica, porque cada vez me convenço mais, trabalhando nós especificamente em teologia tradicional, se quisermos, num certo sentido, curso tradicional de teologia, com as unidades curriculares tradicionais de teologia, Mistério de Deus, Cristologia, que temos que, de alguma maneira, colocar os nossos alunos em contacto com as teorias tradicionais, diríamos assim, de cada uma dessas áreas. Vamos percebendo progressivamente que temos um grande problema de linguagem,
e que nós depois construímos uma espécie de gíria teológica, que já nem nós, nem os nossos alunos sabemos muito bem o que é que estamos a dizer, mas funcionamos como se soubéssemos. E depois isso extravasa, enfim, num discurso eclesial ou eclesiástico, também permanente, em homilias, em catequese e tudo isso, com um conjunto de fórmulas, de modos habituais de dizer, e que se nós colocássemos a nu, o famoso rei vai nu, colocássemos a nu, de facto, a situação, e perguntássemos a um pregador, a um catequista ou assim, o que é que ele quer dizer com aquilo verdadeiramente, teríamos muitos embaraços, e nós próprios professores também. E isso é clarinho e coloca-nos a nós, teólogos, estamos em certa medida na fronteira precisamente desta questão, o problema da linguagem teológica, ou seja, nós temos que permanentemente reconstruir a linguagem teológica para que haja pertinência naquilo que dizemos, pertinência humana, pertinência teológica naquilo que dizemos. Podemos ser fenomenais na relação acrobática entre os conceitos, se o que dizemos não tiver nenhuma pertinência antropológica, nenhuma pertinência humana, é inútil a acrobacia conceptual. Isso é mais do que claro. E, portanto, nesse sentido, temos que proceder a uma espécie de construção permanente de conceitos, assim como Deleuze dizia da filosofia, é uma espécie de produção permanente de conceitos. Ora, os conceitos não caem do céu, e portanto os conceitos têm sempre um contexto de desenvolvimento e de compreensão, isto é típico da hermenêutica, e portanto as ciências humanas, a própria filosofia em parte, mas a filosofia às vezes também pode sofrer da acrobacia dos conceitos. Portanto, as ciências humanas ajudam-nos a perceber o contexto em que os conceitos se desenvolvem. Até no caso concreto da sociedade portuguesa, que ainda é preponderantemente cristã e até preponderantemente católica, as investigações das ciências humanas podem nos ajudar a perceber o que é que as pessoas entendem com determinados conceitos, que às vezes é bastante diverso daquilo que nós pensamos que elas entendem e de que nós estamos convencidos que elas entendem. Portanto, continuamos com um discurso teológico e às vezes estamos a dizer o contrário daquilo que queremos dizer, porque não sabemos bem como é que as pessoas recebem aquilo que queremos dizer. Portanto, todo esse trabalho conjunto me parece extremamente fértil e eu tenho dificuldade em compreender um trabalho teológico sério sem essa articulação com ciências humanas não teológicas, especificamente sobre o fenómeno religioso. Eu não excluo os outros fenómenos, ou seja, há outros, fenómeno político, fenómeno económico e assim, que são também muito pertinentes para o discurso teológico. Mas o fenómeno religioso tem a sua pertinência muito própria e, portanto, todas essas articulações, não são colaborações, nem ninguém é servo de ninguém, nem ninguém presta serviço a ninguém, são articulações interdisciplinares, são absolutamente essenciais e eu só espero é que este trajeto iniciado de relação pacífica e produtiva da teologia com essas ciências não seja interrompido e que possa ter bom futuro aqui em Portugal. Muito bem. Muito obrigado, João. Mais uma vez, eu quero agradecer por essa conversa, mostrar aqui novamente alguns livros selecionados, eu diria os que eu mais gosto. O João tem mais de 10 livros publicados, acho que chegou a 15, 16 livros publicados. Então, aqui eu sugiro fortemente que tenham contato com a obra. Vocês podem encontrar na nossa página aqui do YouTube o link para aceder, as formas de aquisição de cada uma das obras, e, enfim, também a publicação de artigos acadêmicos que o João tem, né? Mais uma vez, João, a conversa se estenderia para muito mais. Obrigado pela disposição, parabéns pelo prêmio. Oportunidade. Muito obrigado. Eu dedico sobretudo aos teólogos portugueses e em particular à Faculdade de Teologia. Não acho que seja displicente que a Conferência Episcopal Portuguesa reconheça o trabalho teológico académico, não acho que isso seja insignificante para a Faculdade de Teologia, ou seja, nós temos felizmente um contexto em Portugal em que a maioria das dioceses escolhe colocar os seus seminaristas a estudar na Faculdade de Teologia, com a sua exigência própria, coisa que muitos países da Europa não fazem, e temos que admitir que faz, e eu considero simplesmente, com toda a humildade, que este prémio seja o reconhecimento desse trabalho da Faculdade de Teologia. Se eu posso representar a Faculdade de Teologia nos últimos tempos, não tenho essa pretensão, mas sinto-me sobretudo feliz por isso.
minha carreira pessoal significa o que significa, todos nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos como os outros todos, portanto não é isso que me preocupa, mas o benefício para a Faculdade de Teologia acho que é importante, porque é um benefício importante para a Igreja em Portugal, acho que sim. Com certeza. E não deixa de ser uma fronteira, curiosamente, né? Sim. A comunidade episcopal e a comunidade teológica, ou seja, esse diálogo é importante. Uma coisa que a gente aprende na América Latina, que questiona um pouco a observação tradicional de uma herança sociológica mais dura e tal, de que ao falar sobre nós é necessário que fale conosco, né? Uhum. E, portanto, aqui também a relação da comunidade episcopal e a comunidade teológica, ela funciona melhor quando a gente conversa entre a gente, não um dos outros, né? Exato. Então, de fato, eu creio que é um sinal muito positivo de um Eu desejo de sinto-me aproximação. feliz em Portugal nessa relação, é verdade. Pois. Que é significativamente boa entre diríamos, o magistério representado nos bispos e os teólogos da Faculdade de Teologia. É um sentir com a eclésia, na sua Exato. obra, que traduz essa relação. Exato. Muito obrigado, João. Obrigado a quem nos assiste. E até uma próxima. Adeus. Muito obrigado, Alex. Tá bom? Eu E que bom agradeço. trabalho também.